Gente, aconteceu o impossível e impossível. Ministros do Supremo admitiram em conversas com a imprensa que o Supremo está fraco e está vulnerável. André Mendonça confirma, vai investigar ministros do Supremo. Não vai ficar pedra sobre pedra, doa a quem doer. Gente, isso aqui que eu vou mostrar para vocês agora é histórico. André Mendonça mandou um recado claro, claríssimo para os seus colegas do Supremo. Agora o filho do Lula tá foragido lá na Espanha. O filho do presidente teve que fugir para a Espanha, porque se ele ficasse aqui, ele sabe que ele já teria sofrido busca e apreensão. Eu volto a dizer. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. Vaza a reação dentro do STF com as mensagens entre Vorcaro e Moraes. É isso mesmo. O avanço das revelações relacionadas ao escândalo financeiro envolvendo o Banco Master tem provocado preocupação dentro do Supremo Tribunal Federal. De acordo com relatos reservados de ministros ouvidos pela imprensa, o episódio estaria contribuindo para fragilizar a imagem institucional da Corte. Segundo integrantes do tribunal, o impacto das novas informações ocorre em um momento sensível para o STF, especialmente após medidas adotadas recentemente com o objetivo de reduzir desgastes ligados ao caso. Nesta semana, vieram a público mensagens de WhatsApp que teriam sido extraídas pela Polícia Federal do celular do empresário Daniel Vorcaro, proprietário do banco. O conteúdo indicaria trocas de mensagens entre o banqueiro e o vice-presidente do Supremo, o ministro Alexandre de Moraes, inclusive no dia em que o empresário foi preso. Abre aspas. Fiz uma correria aqui para tentar salvar. Fecha aspas. Escreveu Vorcaro ao magistrado em uma das mensagens. Em seguida ele perguntou, abre aspas, alguma novidade? Conseguiu ter notícias ou bloquear? Fecha aspas. Segundo relatos, Moraes teria respondido por meio de mensagem de modo de visualização única, recurso que impede o armazenamento ou recuperação posterior do conteúdo. Para um integrante da Corte, ouvido sob reserva, a situação agrava o cenário institucional do Supremo, poucas semanas após o tribunal divulgar uma carta considerada uma tentativa de dar uma resposta à sociedade. O documento marcou a saída negociada do ministro Dias Toffoli da relatoria dos processos relacionados ao Banco Master. Fica difícil, comentou outro ministro do STF, ao avaliar o impacto das novas revelações e os desafios para conter os desgastes públicos envolvendo o caso. Isso aqui é surreal. O STF admitiu pela primeira vez que está fraco e está vulnerável. Eu vou mostrar para você agora. Gente, aconteceu o impossível e impossível. Ministros do Supremo admitiram em conversas com a imprensa que o Supremo está fraco e está vulnerável. Isso nunca tinha acontecido antes. Eu vou te mostrar agora o que foi revelado. A Luísa Martins revelou aqui na Folha, olha aí. Troca de mensagens atribuída a Moraes e Vorcaro deixa STF vulnerável, avaliam ministros. Leia aqui comigo. A avaliação manifestada à Folha por 2 ministros influentes do tribunal, assim como por outros auxiliares interlocutores dos magistrados, é de que o desgaste volta a deixar o Supremo vulnerável perante a opinião pública, mas agora com um peso ainda maior. Vulnerável perante a opinião pública. Ministros do Supremo estão confessando que perderam a credibilidade, que o escudo rachou e que eles podem sofrer impeachment. Isso é inédito. E tem mais. A reportagem diz ainda que a crise de Moraes é pior do que aquela do Toffoli. A situação é descrita nos bastidores como mais grave do que a crise envolvendo o Toffoli, considerado um ministro com menos protagonismo na engrenagem do Supremo. Por que é mais grave? Porque Moraes é vice-presidente do Supremo. Porque Moraes ele foi protagonista de toda a luta pela, aspas, democracia do Supremo nos últimos 6 anos. Ele é considerado um pilar da corte. Se ele cai, a proteção do STF desmorona. E olha aqui a preocupação do presidente do Supremo, Edson Fachin. Fachin sinalizou a esses interlocutores um lamento de ter de enfrentar um novo problema em tão pouco tempo. Desde que Toffoli deixou o caso Master, o ministro vinha demonstrando otimismo com a recomposição da imagem do Supremo. Missão
impossível. O Ethan Hunt, não é? Cara, já era, Fachin. Não tem como. Não tem como, a não ser que você venha aí num filme hollywoodiano para resgatar algo que se perdeu. O Fachin, ele achava, gente, que ele tinha salvado o STF quando eles tiraram o Toffoli da relatoria do caso Master. E aí, o que foi que aconteceu? Aí explodiu esse escândalo, maior ainda com Moraes. Mas agora vem a melhor parte. Uma ala do STF, presta atenção, já desistiu. Uma ala do Supremo avalia que resgatar a confiança da sociedade no judiciário, um mantra que Fachin repete tanto nos bastidores quanto em manifestações públicas, se tornou uma missão quase impossível e que o presidente da corte terá de ser habilidoso na interlocução com o Senado para frear eventuais processos de impeachment contra os ministros. Gente, missão quase impossível. Os próprios ministros estão admitindo que não conseguem mais recuperar a confiança da sociedade. E o STF está tão fraco, mas tão fraco, que agora depende de negociação política para evitar o impeachment dos ministros. Ou seja, não está mais blindado no Senado. Não tem mais um alcolumbre blindador totalmente. Eles não estão mais confiando na blindagem que protegeu eles até agora. Isso aqui é histórico. Pela primeira vez na história, o STF admite publicamente que ele está vulnerável, que perdeu a credibilidade, que não consegue se recuperar sozinho e que fazer alguma coisa agora é uma missão impossível, coisa de Ethan Hunt aí, de missão impossível. E sabe, gente, o que isso significa? Significa que chegou a hora do Senado agir, a hora do impeachment, a hora de mostrar que ministro corrupto cai, não importa o quão poderoso ele seja. Porque quando o próprio STF confessa que está fraco, quando ministros admitem que a situação é quase impossível, é insustentável, isso é um sinal verde para a sociedade pressionar. Quer dizer que a gente está quase lá. O Senado precisa abrir um processo de impeachment contra Moraes agora, enquanto o STF está vulnerável, enquanto os próprios ministros reconhecem a gravidade. Se nós deixarmos esse momento passar, eles vão se reagrupar, vão blindar. Moraes e Toffoli vão voltar ao normal, como se tivesse uma normalidade nisso, mas agora estão fracos, agora é a oportunidade. Conta aí para mim nos comentários. Você acha que o Senado deve abrir um impeachment contra Moraes agora? André Mendonça confirma, vai investigar ministros do Supremo. Não vai ficar pedra sobre pedra, doa a quem doer. Gente, isso aqui que eu vou mostrar para vocês agora é histórico. André Mendonça mandou um recado claro, claríssimo para os seus colegas do Supremo. As investigações do caso Master vão seguir, doa a quem doer, mesmo que cheguem a ministros do Supremo. Eu vou te mostrar o que foi revelado com exclusividade agora. A Rosiane Kennedy, ela revelou isto aqui no Estadão. Olha aí. Mendonça diz que inquérito do Master seguirá provas, mesmo se o caminho levar a integrantes do Supremo Tribunal Federal. Lê aqui comigo, ó. Segundo fontes ligadas ao tribunal, Mendonça reiterou a pessoas próximas que o inquérito seguirá o rastro das provas, mesmo que o caminho leve a integrantes do próprio Supremo. Gente, mesmo que o caminho leve a integrantes do Supremo, Mendonça está dizendo que vai investigar os colegas dele se for necessário. Isso aqui é gigante, porque é a primeira vez que um ministro do Supremo, na história, se dispõe a investigar os próprios colegas por crimes gravíssimos. Nunca vimos isso antes. E olha aqui o que delegados da Polícia Federal disseram. Delegados da polícia relataram à coluna do Estadão que a condução do inquérito do Master sofreu uma guinada após Mendonça assumir a relatoria. Segundo eles, agora há clima mais normal para o andamento das diligências. Gente, clima mais normal agora. Isso significa que antes, debaixo do Toffoli, o clima era anormal. A PF estava sendo amordaçada, amarrada, impedida de investigar e de fato estava. O negócio é tão sério que o mesmo recado do ministro André Mendonça foi também publicado em outro lugar, na revista Veja, com uma outra forma. Olha aqui, ó. André Mendonça avançará com um caso Master no STF, doa a quem doer. E dá uma olhadinha o que diz essa matéria. O caso do Banco Master avança de forma tão devastadora no STF que não há, por hora, uma lista de quantos políticos com foro figuram e irão figurar como investigados. Já são mais de 30 procedimentos filhotes na Polícia Federal. O que isso quer dizer? Que conforme iam analisando o celular as provas, foram encontrando novos fatos criminosos relativos a outras pessoas, a políticos proeminentes, fatos criminosos relevantes e foram desmembrando. Já tem 30 filhotes.
Gente, imagina, um banqueiro, daquele que gastava aí bilhões, gastava em coisas certas, mas muitas coisas erradas. Imagina a gravidade desses 30 procedimentos, o que vem por aí. O caso é conduzido pelo ministro André Mendonça, que já deixou claro, ao bater de frente com a PGR sobre a prisão de Daniel Worcaro, que a investigação que aterroriza poderosos seguirá, doa a quem doer. O que o ministro Mendonça está dizendo aqui, gente, é claro como água. Moraes e Toffoli vão ser investigados. Isso é o que deveria ser normal no judiciário, mas virou exceção, porque ministros do STF se acostumaram a ser intocáveis. Agora tem ministro que está dizendo, não são não. Se cometerem crime vão responder. Queremos é que chegue mesmo, que Mendonça passe tudo a limpo. Que investigue Moraes, que investigue Toffoli, que investigue quem quer que for, quem quer que seja, quem for necessário. Seja para condenar, seja para absolver. A lei tem que valer para todos. Não é vingança, é justiça. Porque pela primeira vez na história, nós temos um ministro do STF com coragem para investigar os próprios colegas. E reparem, Mendonça não está fazendo isso escondido, está mandando um recado público. Vou investigar, avisado está. Isso cria uma pressão para que ele não recue. Gente, é fogo no parquinho. O STF nunca mais vai ser o mesmo depois disso. Conta para mim nos comentários, você confia que o Mendonça vai investigar Moraes e Toffoli até o fim? Eu tenho a minha opinião com base no André Mendonça que eu conheço. No André Mendonça cristão, que trabalhou de forma correta e firme na Lava Jato. Esse é o André Mendonça dessa pregação aqui que ele fez na Igreja da Paz, do querido pastor Carlito Paz. Dá uma olhadinha nesses 10 segundos aqui comigo. 10 segundos. A vitória de amanhã é a vitória que Deus já deu a você, pela integridade do seu caráter. Prestou atenção? A vitória virá pela integridade do caráter desse homem. Depois você assiste inteira essa pregação chamada Identidade Cristã do pastor André Mendonça. Ele é pastor também, se você não sabia. Vale a pena você ver, para você conhecer quem é André Mendonça. Aí ele conta um pouco da história dele. E por que eu acredito que ele não vai se dobrar? Porque ele tem um Deus que espera isso dele e ele tem uma aliança com esse Deus. A única coisa que me deixa um pouquinho chateado com esse escândalo do Banco Master e o Moraes envolvido com o Worcaro e o Dias Toffoli tentando blindar bandido, a única coisa que me chateia um pouco é que esse escândalo é tão grande, ele é tão avassalador, tão absurdo, que está tirando um pouco da atenção de um outro escândalo que, na minha opinião, é igualmente podre, que é o caso do filho do Lula. Recentemente nós vimos aí a quebra de sigilo, a forma como ele movimentou 19 milhões de reais em 4 anos. O cara é o Neymar do empreendedorismo, mas é analfabeto funcional. A amiguinha dele, né, que pegava 300 mil do Worcaro e passava para ele numa conta lá na Europa. Então tudo isso está vindo à tona e as pessoas não estão dando a devida atenção. É o filho do Lula roubando dos velhinhos. Aí está envolvido também no superfaturamento de kits didáticos no MEC, no Ministério da Educação. Aí hoje, sai mais uma matéria no Metrópolis. Eu vou falar pra você, galera, eu tô fã do Metrópolis. O Metrópolis tá indo com tudo. Sai uma matéria agora no Metrópolis mostrando mais um dado curioso sobre essa vida do empreendedor Neymar Lulinha. 2 empresas ligadas a Fábio Luiz Lula da Silva, conhecido como Lulinha, estão registradas em um endereço comercial em São Paulo, que atualmente está vazio. A informação foi Isso se chama empresa de fachada para lavar dinheiro, tá? confirmada pelo Metrópolis durante uma visita ao prédio na zona oeste da capital paulista na última quinta-feira. No local estão registradas as empresas LLF Tech Participações e G4 Entretenimento e Tecnologia. Segundo funcionários do prédio, as salas estão desocupadas há cerca de 7 meses. Essa G4 não é aquela que recebeu milhões do governo sobre um negócio de videogame? Parece que é. De acordo com documentos enviados à CPM do INSS, as 2 empresas transferiram mais de 3 milhões de reais para a conta de Lulinha entre 2022 e 2025. Os dados fazem parte da quebra de sigilo bancário do filho do presidente Lula. Em nota, a defesa afirma que o endereço é utilizado apenas para recebimento de correspondências. Então a empresa não existe. É isso, a empresa não existe, recebe e passa 3 milhões para o cara, não tem ninguém trabalhando. Então que serviço essa empresa oferece? Os advogados também disseram que é uma das empresas que não tem escritórios externos e que a outra não está mais em atividade.
A CPMI investiga a relação de Lulinha com o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS. A defesa do filho do presidente nega qualquer ligação com as fraudes investigadas. E para mais detalhes sobre a investigação da CPMI do INSS, acesse metrópolis.com. Tá bom, obrigado. Então, Lulinha tem duas empresas fantasmas que recentemente passaram 3 milhões para ele, mas sem prestar serviço, sem ter funcionário. Como que funciona isso? Imagine se fosse um dos filhos do Bolsonaro, com uma empresa fantasma recebendo 3, 4 milhões, ainda tendo denúncias e delações de que ele recebia 300 mil por mês do dinheiro roubado dos velhinhos do INSS. Imagine o caos que seria o fim do mundo. Agora o filho do Lula está foragido lá na Espanha. O filho do presidente teve que fugir para a Espanha, porque se ele ficasse aqui, ele sabe que ele já teria sofrido busca e apreensão. Eu volto a dizer, ministro André Mendonça, já está passando da hora de medidas cautelares contra esse cara. São pilhas, enxurradas de evidências mostrando que esse cara roubou dinheiro público ou participou de esquemas de corrupção com tráfico de influência. Busque e apreensão no celular dessa pessoa imediatamente. Por que não? Eu já vi buscas e apreensões de celulares por um joinha. Um joinha já deu busca e apreensão. Agora, delação. 19 milhões em 4 anos. Empresa fantasma. Amiguinha dele passando 300 mil reais para ele. Voando no jatinho com o Vorcaro. Voando em primeira classe no Vorcaro. Ficando na casa daquela socialite que recebia dinheiro do Vorcaro, que mandou mensagem para pagar as conversas no WhatsApp. O que mais é preciso? Por que para uma pessoa normal, inocente, é busca e apreensão e a vida é destruída, mas o filho do Lula não? O Brasil precisa resgatar a confiança na justiça. E o fato de até agora esse Lulinha tá lá, de boa, sem nenhuma consequência nos atos deles, nos leva a crer que realmente parece que o crime organizado tomou conta do judiciário brasileiro. Não é à toa que uma pesquisa recente, para 42,8% da população, a maior ameaça à democracia brasileira é o judiciário. Eu sei que as pessoas falam o judiciário, elas lembram do Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Flávio Dino. Mas você, André Mendonça, pode ser a pessoa que resgate a credibilidade do judiciário brasileiro. Não há uma democracia quando a população não confia na justiça. É uma ditadura disfarçada. Mas eu vejo, na Vossa Excelência, a pessoa que está demonstrando a coragem necessária para resgatar a justiça do nosso país.